até um jogo que é denominado, né? A gente até abordou aqui a questão do Botafogo antes, né? Mas você está perdendo para o líder do campeonato num jogo que, se você perdesse o jogo, você praticamente estaria fora do... Eu sou um fã do trabalho lá do Abel e do Anderson. Na minha opinião, tinha que levar os dois para a CBF, um para treinador da seleção, outro para coordenador geral. Quer te fuder. Ele vai junto, caralho. O Anderson foi para lá, levou ele. Pode ser, pode ser. Pô, e eu sou fã dele, do trabalho dele. E os números dele, precisa falar para mim, já está quantos anos lá? 3 anos. Né? O Abel completou 3 anos, Isso, vai pro quarto agora. Exatamente. Quantos treinadores aqui no Brasil atuaram tanto tempo assim? E com números e com resposta ao trabalho. Aí o pessoal fala, mas é português. É a mesma coisa, entendeu? Tu conhece bem o futebol do Brasil, os atletas daqui. Ele é o time a ser batido. Você também trabalhou em outros clubes de grande massa, como o Flamengo, como o Vasco. Qual é o segredo do Palmeiras? Olha, assim... Fala, ninguém vai escutar isso. É só pra gente. Só pra gente. Eu acho que é uma conjunção de... Assim, é um conjunto de fatores, né? É sempre multifatorial. Futebol é tão complexo, tão caótico, tão aleatório, que muitas das situações a gente não vai controlar, outras que a gente pode controlar, a gente vai atuar com o máximo empenho para ter a máxima eficiência, mesmo sabendo que erros acontecerão. Então eu creio que essa conjunção de fatores, né, de atleta, de comissão técnica, essa parte mental da equipe, a estrutura atrelada, essa simbiose entre a equipe e a torcida, enfim, essa atmosfera também que é jogar no Allianz Parque também, a gente tem um efeito mandante muito elevado. A gente tem profissionais de grande gabarito atuando, assim, eu não elencaria um fator. Agora, obviamente, que quais são os agentes principais? Jogador, treinador e comissão técnica. Né? Eles são o centro da situação. Fato curioso, né, assim, até um jogo que é denominado, né, a gente até abordou aqui a questão do Botafogo antes, né? Mas você está perdendo para o líder do campeonato num jogo que, se você perdesse o jogo, você praticamente estaria fora da disputa pelo título, né? Então você perde, está no intervalo perdendo por 3-0. Né? Então, o que é comum nesse contexto é você ter um ambiente de discórdia. Né? Não houve em algum momento discórdia, houve, obviamente, tristeza ali, os atletas cabisbaixo, mas a palavra de ordem foi o seguinte: vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos corrigir algumas situações ali, de ordem estratégica, que dá para ser melhorada, etc. Vamos procurar voltar para o segundo tempo e ganhar o segundo tempo. Não digo ganhar o jogo, mas ganhar o segundo tempo. Fazer o que tem que ser feito. E no momento aquilo, o atleta ele começa a perceber que, pô, o negócio está fluindo, ganhar confiança, que a gente fala, confiança é tudo, né? Jogador é confiança. Pô, o cara faz um gol, tá tentando ali, aí tem um jogador expulso do Botafogo, aí tem um pênalti contra. O goleiro vai e, pô, estuda com o treinador de goleiro, o Rogério Godoy, o Everton com o Rogério Godoy, o treinador de goleiro, conseguem estudar, sabiam ali, estava mapeado que o Tiquinho tinha grande possibilidade de bater daquela maneira. Pega, então todo mundo, pô, isso aí vai acontecer. Você perdeu um jogo por 3-1, você faz segundo, faz terceiro. No momento fez o terceiro, não, agora a gente vai fazer o quarto e vai ganhar um jogo. Ali é uma postura de grande atitude mental. A gente também havia perdido para o Flamengo de 3-0 no Maracanã, que, pô, gerou dúvida, pô, será que a gente é postulante ao título? Tal, e o próprio Abel na corrente falou assim, olha, perdemos, não jogamos bem, etc., mas nada de euforia na vitória, nada também de pessimismo na derrota. Amanhã, ao chegarmos na academia de futebol, que é a denominação do nosso CT, na academia, né, no ginásio, academia de musculação, todos os dias no pré-treino tem música. Né? Então, coloquem a música na mesma, no mesmo volume e vamos seguir a vida. É fado que ele bota lá? Não, o legal, só para não perder, o legal disso tudo é que me vieram duas palavras
Logo quando você começou a falar do clima, do vestiário, da atitude do líder e até chegar ao jogo, profissionalismo e equilíbrio. Sinergia, né? Profissionalismo e equilíbrio, assim, porque aqui a gente vive um futebol em que está se tentando fazer dele profissional. Eu digo não profissional em termos de contrato profissional, mas em termos de comportamento. Sim. Empresarial, né? Como se fosse uma empresa. Como se fosse um negócio. O comportamento está se tornando profissional, porque a gente é muito passional. Nós, brasileiros, nós sul-americanos, somos muito passionais. E esse profissionalismo que eu vejo você falar do Palmeiras, eu via de fora, e ver você falar só corrobora com o que eu já imaginava. E o equilíbrio, que a gente está sempre procurando essa porra, porque a gente precisa desequilibrar para conquistar algumas coisas, né? Pra gente desequilibrar, equilibra de novo. E esse desequilibrou num jogo, você pega, pumba, e equilibra. Não é assim que funciona? E quando você equilibra um time desse, campeão pra caramba, e você perde um pênalti, vai um jogador expulso, aí tem um jogador como o Endrick, que foi, pra mim, foi a grande atuação da vida do futebol profissional dele, foi essa primeira contra o Botafogo. E o moleque faz 2 gols, dá assistência pra mais um. E aí isso tu falou, e, fez 1, fez 2, não fez o terceiro, falou, porra, agora... E se tivesse mais 10 minutos, fazia o 4, fazia o 5º e o 6º, porque era o momento do Palmeiras. E isso é legal pra caramba, ouvir você falar dessa forma, porque só corrobora porque uma coisa que o cara tá falando, o Anselmo é fã pra caramba do Abel. Eu concordo com ele em quase tudo. E a gente vê que é muito do líder. Você tá lá todo dia, tu deve ver, é muito... Com certeza. Costumo dizer que o povo é reflexo do seu presidente. Sim. E o time é reflexo do líder dele. Tu acha que eu tô falando besteira dessa porra? Não, Fernando, eu acredito piamente nisso daí. Assim, eu acredito em transdisciplinaridade holística e abordagem sistêmica. Tá? Então, quando você está representando uma instituição do calibre do Palmeiras, centenária, com tantos elementos históricos envolvidos, obviamente que você tem que fazer o link com aquela cultura, né? Com aquilo que a torcida quer, o teu jogador ele tem que estar imbuído daquilo que é o pensamento da instituição. O Anderson Barros, como nosso diretor, ele sabe que vai ter que trazer jogador que tem alguns elementos característicos com a formação dessa equipe e também com a ligação histórica com a instituição. Eu estou vendo aqui esse painel aqui com grandes ídolos do esporte, né? Eu lembro lá da academia de futebol. É toda uma comunicação visual estrategicamente estabelecida também em conjunto com o marketing sobre isso. Você está andando em alguns corredores, você tem ídolos históricos da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, da década de 60, da década de 70, a primeira academia, a segunda academia, essa agora é denominada de terceira academia, né? Você vai nos quartos, você tem toda a história do clube, desde a fundação e desde alguns elementos históricos, desde quando o Palmeiras mudou o nome, que antes era Palestra Itália, e a véspera na véspera da final, que eclodiu, né, já estava naquele ambiente de Segunda Guerra Mundial e tudo, houve uma determinação para que se desvinculasse de todos os nomes que fizessem associação ou apologia aos países do eixo. Então, Palestra Itália, ou como Palestra de Minas Gerais, que é o Cruzeiro, etc., tiveram que ser extinguidos. E nisso ali houve um jogo que foi histórico, que foi a vitória diante do São Paulo na final, arrancada heróica, e aquilo está lá estabelecido. Pô. Então você tem uma alusão ao jogo da Lama, que é um jogo que o Palmeiras ganhou do São Paulo, então tudo isso aquilo vai incutindo do jogador, opa, eu tenho responsabilidade com isso aqui, eu tenho que manter esse pensamento, essa visão, essa estrutura vencedora. E quando o líder vai delineando esse caminho, né, conforme você falou, assim, o futebol é tudo muito volátil, né? Então, pô, é caótico o troço, né? E você tem que entender o que se passa em termos de solicitação das instituições, etc., para delinear o caminho. Obviamente, existem garantias de permanência disso por mais tempo? Nunca tem. Nenhuma. Nunca tem. Mas conforme o Anselmo falou, né, você também citou,
Eu já estou há 4 anos lá, o Abel já está há 3 anos e pouco, a sua comissão técnica, né? Então, foram 2 brasileiros, 2 Libertadores, fora as outras conquistas. Isso, se a gente fizer uma retrospectiva daquilo que é de cenário de futebol brasileiro, isso já permite com que seja colocado num espaço de tempo de profissionais dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Né? Com certeza. Pô, colocar assim, como o Rubens Minelli, né? Outros grandes treinadores que, pô, fizeram história e que participaram ali de Tele Santana. Não. Né? Então... Dentro do espaço de tempo, pô, tá maluco? Se a galera for pegar de uma forma em aproveitamento, tempo, título e aproveitamento, cara, eu não duvido que ele seja um dos maiores, se não o maior. Sim. É verdade. Assim, estamos falando de matemática aqui, como você falou. Quer validar o negócio? Sim. Bota a matemática ali, que ela vai validar. E não tem jeito.